Rapaziada, já querem derrubar o Luiz Castro, meus amigos. Vamos pro corte, mas antes deixa eu dar um recado importante pra você. Começou tua grande obra, começou tua... Para, Baldassi, me chupa. Chega a solução. Luiz Castro, né? E eu acredito realmente que ele vai virar o jogo ali na frente, que ele vai conseguir... Vamos pro corte. Eu tô muito baseado, assim, nas coisas que eu tô ouvindo do próprio Luiz Castro, né? E eu acredito realmente que ele vai virar o jogo ali na frente, que ele vai conseguir reorganizar esse time, eu compreendo tudo que ele tá dizendo. Agora, eu posso me dar o direito de discordar de algumas afirmações. Quando o Luiz Castro diz na apresentação o seguinte, olha, já me prometeram reforço, mas mesmo que eles não venham, com o que temos aqui nós vamos competir. O Grêmio não está competindo. E essa é a minha grande preocupação. Eu não quero cobrar evolução tática. Estaduais, sorriu, sorriu. Estaduais, um mês de temporada. Treinador novo. Uau, 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 uau. Eu sei que isso demora tempo. Eu não quero cobrar que o Grêmio sim, Bagé. Sim. faça grandes apresentações, mas eu preciso cobrar que o Grêmio vença. O Grêmio não pode empatar com o Juventude. Principalmente porque... mas para aí o Bagé. Pô, Bagé. Pelo amor de Deus. E quando o próprio Luiz Castro me disse que os 2 primeiros jogos de impacto e que aí ele já teria um time mais maduro, seria o Grenal, que nós perdemos e não vimos a cor da bola, e o jogo do Fluminense estreia do Brasileirão, que nós perdemos e não vimos a cor da bola. Então acho que já tá na hora de mostrar um pouquinho. Eu sei que tem toda a turma do... Faz pouco tempo, ainda ele tem poucos dias no comando do Grêmio, mas isso é Grêmio, não é o Novo Horizontino. Possivelmente se ele tivesse o Novo Horizontino, no Mirassol, ele poderia ter 5, 6 meses para ser cobrado. Eu acho a cobrança... Caraca, mano, vocês estão muito... É por isso que, novamente, ó, por que o futebol gaúcho não ganha nada de relevante, faz o quê? Último título do Grêmio. Depois de Campeonato Gaúcho, velho. Ó, 2017, né? Não. Recopa... Recopa. Recopa Gaúcha 2017, ó. O último Grêmio vai fazer 10 anos. Já vai fazer 10 anos que o futebol gaúcho não ganha nada relevante. É muito por causa dessa mentalidade aqui. Eu já falei sobre isso. É natural que aconteça. Ele até diz depois do jogo contra o Juventude que agora ele já tem uma noção do que é o meio campo que ele vai utilizar e ele dá um indício muito forte que o Noriega, por exemplo, vai ser o parceiro do Arthur. Eu sei que tem outras tantas dificuldades, o Grêmio não tem lateral direito, já tem uma onda agora pra... tá quase sendo... É isso que eu falava, a linha de 4 do Grêmio ela é uma linha de 4 que eu acho meio esquisita, entendeu? Não é uma linha de 4 uau, entendeu? A linha de 4, ó, Marcos Rocha, Balbuena, entendeu? Que é um garoto, Caio Paulista, aí você tem aqui, vamos pro elenco, a linha de 4 do Grêmio é um negócio que o Noriega parece que é um bom zagueiro, o Kahneman final de carreira, o Marlon é um lateral esquerdo ok, o Wagner Leonardo, o João Pedro, o Gustavo Martins, a linha de 4 que realmente é pegada. Do sindicato de, por favor, coloquem o Pavão na lateral direita. Olha o ponto que a gente chegou. Então, algumas coisas não passam por ele, passam pela diretoria que não conseguiu entregar todos os reforços, mas eu também sei que aí sim, para a diretoria que pegou um clube que tem uma série de dívidas e teve que sair pagando conta, também é um complicador. Tudo isso eu compreendo. E, por favor, me entendam, eu não estou pedindo a saída do Luiz Castro. Pelo contrário. Tudo bem, rapaz. O Bagé já é um pouco mais maduro, né? Ele tem 3 anos de contrato, ele é um cara que precisa de tempo. Agora tem coisas básicas no futebol que aí eu já posso me dar o direito de cobrar. O Grêmio não compete. O Grêmio não competiu o campeonato inteiro. Os jogos que o Grêmio ganhou, o Grêmio teve uma imposição natural por qualidade, porque tinha mais qualidade que os outros. Quando bateu de frente com alguém que do outro lado pensou minimamente, o Grêmio perdeu pro São José, o Grêmio perdeu pro Inter, o Grêmio perdeu pro Fluminense e o Grêmio empatou com o Juventude. E o Juventude jogou mais que o Grêmio. Se fosse uma questão de merecimento, o Juventude teria vencido o jogo do Grêmio. Então acho que esse jogo da quarta-feira, ele é uma primeira prova de fogo para o Luiz Castro. Repito, tá? Eu confio nele, eu acredito que ele vai conseguir fazer, mas até esse momento, o Grêmio não tem evolução nenhuma. Diogo Rossi. Acho que o Luiz Castro, na sua primeira amostragem, ele não vai bem. Deixa eu ver aqui. Campeonato Gaúcho. É gaúcho, tchê. Porra, líder aqui, o Grêmio, pô. Pô, vocês estão achando... Vamos aqui, o grupo A. O Internacional líder, 15 pontos. Grupo B. É a próxima rodada do Gauchão. É o campeonato da tribo, da aldeia. Gauchão. Quartas de finais. Grêmio Novo Hamburgo, que terminou em quarto, com 6 pontos em 6 jogos. E o Inter pega o São Luís, que teve 7 pontos. Meu Deus do céu. Bem, ele tem dificuldades, é verdade, ele tá tateando muitas coisas. Acho que tem algumas coisas que ele já não precisava mais estar tateando, né? Ele fez algumas promessas que infelizmente ele não conseguiu cumprir, mas a grande verdade é que, pelo menos na minha visão, obviamente, é que ele aprendeu algumas coisas dos seus próprios conceitos da pior forma possível, perdendo, né? E mais do que perdendo, apanhando. Ele foi humilhado no Clássico Grenal, já disse isso aqui, volto a repetir, né? E é a pior coisa possível que poderia ter acontecido para ele e para nós, né? Ele aprendeu algumas coisas, ele mudou alguns conceitos baseado numa derrota muito ruim, né? Mas eu ainda gostaria de dar mais um crédito a ele em relação ao seu trabalho,
né? Eu acho que ele tem coisas para evoluir, eu acho que ele conseguiu encontrar o equilíbrio de uma condição, né? Ele teve uma infelicidade muito grande no jogo contra o Juventude, que foi a expulsão do Arthur, uma justa expulsão, aliás, né? Que o impediu de ver Noriega e Arthur no duelo contra o Juventude. Por exemplo, ele tentou fazer o mesmo com o Thiago e, infelizmente, mais uma vez o Thiaguinho não conseguiu, mesmo com um equilíbrio na frente dele, que era o Noriega sendo o jogador de marcação. Esse Thiaguinho aí, o pessoal tem uma esperança nele, né? Esse Thiaguinho aí, os caras parecem que... Deixa eu ver aqui. Esse Thiaguinho aí, parece que, ó, Thiaguinho. O moleque da base lá, que você tem uma esperança nele, né? 10 aí, 18 anos, muito jovem, né? Eu acho que o Luiz Castro parece estar abrindo o caminho para mostrar um time. É fato que, da maneira como nós imaginávamos, ou até como a gente acreditou que poderia ter sido, pelo que ele mesmo destacou pra gente, não aconteceu. O jogo contra o Botafogo, por se tratar de um gigante, né? O Grêmio é um caminho meio que definitivo, assim, denominador para algumas coisas. Ele precisa ganhar, porque se ele perder, ele vai instaurar, né, diante do torcedor, uma crise com 35 dias de trabalho, infelizmente. Tu sabe que o Campeonato Gaúcho até agora, especialmente o Grenal, mostraram pro Castro, ou devem ter mostrado para ele. Grêmio. Pega o Botafogo em casa, Novo Hamburgo, depois São Paulo. Outro Botafogo dá pra ganhar, né? Em casa, né? Se ele for um cara inteligente, várias situações do que não dá certo. Nós temos um cardápio colocado na mesa dele com coisas para ele analisar e ver o que não funcionou e estabelecer novas convicções em relação ao que pode ser um Grêmio assertivo a partir de agora. Tá tudo muito bem colocado, tá? Evidentemente que os resultados ruins envolvem pressão. O Grêmio se classificou, e a comparação é inevitável com o Internacional, o Grêmio se classificou com a terceira melhor campanha, utilizando mais vezes os titulares que o Internacional, que basicamente jogou com os meninos toda a fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Há instabilidade que a gente poderia colocar dentro de um processo de aprendizado. Se perder para o Botafogo não é mais instabilidade, aí é crise. Se o Grêmio perder para o Botafogo, a sequência de resultados ruins vão ter estabelecido efetivamente uma crise. O que é crise? Crise é uma pressão muito grande em cima do treinador. Não, eu acho que é crise se perder pro Novo Hamburgo. Perder pro Botafogo, rapaziada. O Botafogo, os 11, cara, de verdade, os 11 vão pegar o Botafogo. O Botafogo é um time melhor do que o Grêmio. Olha os 11 do Botafogo. Barreira, Alain. Não, isso aqui é porra de Fluminense. Porra de estadual. Ó, Danilo, Alain, Barbosa, Newton, Vitinho, Teles, Montoro, Cabral e Santi Rodrigues. Fora Arthur no banco, Matheus Martins, o Natan, um bom jogador, o Barreira, um bom prospecto. Cara, eu acho o Botafogo um time melhor do que o Grêmio. Se perder pro Botafogo, obviamente tem que ver a performance, né? Mas eu acho que é crise mesmo se perder pro Novo Hamburgo. Aí se perder no Gauchão... rapaz, se perder lá no Gauchão, aí é apocalipse, viu? Das coisas do Grêmio. Pressão muito grande. Crise não significa que ele está por ser demitido, que se faça uma pressão pela demissão dele, e pode ser que boa parte dos torcedores até façam isso, mas não com risco iminente de queda. Mas aí sim, com uma areia movediça colocada. Uma areia movediça colocada para o treinador. Esse jogo contra o Botafogo, ele é fundamental para o Grêmio, muito mais para retomar uma tranquilidade do que qualquer outra coisa. O Castro precisa ter aprendido até agora. Se ele não aprendeu, ele vai ir para um caminho descendente que pode o levar para longe do Grêmio. Eu acho quase irracional que a gente tenha que discutir se o Grêmio vai mudar de treinador ou não. O Diogo Rossi faz uma frase que nem o JB teria capacidade para fazer, quando ele diz assim: eu gostaria de dar mais prazo para o treinador e tal. Não, isso é uma novidade. Eu tive um colega meu, o Chico da Lomba do Pinheiro, uma vez fez uma frase fortíssima num programa dizendo que Palmeiras é Palmeiras. Tu fosse óbvio pra mim. Eu gostaria de dar. Eu acho que não pode discutir. Óbvio precisa ser dito, né? Não, tá bem. Eu respeito que tenha dito isso. Eu tô mostrando meu espanto. Eu acho que não há nenhum ambiente de discussão de permanência ou não de Luiz Castro. No entanto, o que eu acho é que eu não me apaixono por treinador, seja do Internacional, seja do Grêmio. Eu não tenho essas paixões por treinador, porque ele fala bonito, que ele fala com ar, já disse, ele é um pouco desprendido de humildade, e isso é ruim se nas escolhas táticas dele ele continuar se agarrando a algumas questões que não são as mais indicadas pro time do Grêmio. Ei, Meneghetti, você falando de humildade, Meneghetti. Tornar, como disse o Bagé, competitivo. No entanto, mesmo que eu acho que não se tenha que discutir, são 2 anos de contrato que ele tem, né? Não falassem 3, eu acho que são 2. São 3 a gestão toda. Toda a gestão, 3 anos. Que eu sei, 3 anos. Eu achava que eram 2 anos. Bom, mas enfim, 2 ou 3 são prazos muito longos para o futebol brasileiro. Mas ok, o Grêmio tem convicção. Então eu acho quase irracional que se discuta permanência ou não do Luiz Castro. Mas isso não me impede de criticá-lo. E talvez aqui nessa bancada eu tive um debate árduo com o Diogo, foi no jogo em Bagé, que o Grêmio ganhou, e que eu critiquei a demora dele pra mexer no time com um jogador a mais. O Bagé estava passeando na linda cidade de Bagé. Tomando shot. Tava lá e tal. Naquela oportunidade eu tive um debate com o Diogo Rossi, eu fiz uma crítica, que ele demorou pra mudar, ele só foi se desprender do segundo volante, o Dodge, aos 26 do segundo tempo, aí aos 28 o Grêmio faz 1-0, e depois num giro lá do Denilson Brito faz 2-0, então eu não vou deixar de criticá-lo. Agora, criticar, e eu acho que o Bagé, eu me alinho muito ao que pensa o Bagé, criticar o Luiz Castro não está sugerindo que tenha que se trocar de treinador, não, está sugerindo que tenha cobrança. Que os homens de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, o Dutra Júnior, cobrem do Luiz Castro. O time não tá pronto ainda, não chegaram todos os jogadores. Mas tu não pode terminar em terceiro atrás do Juventude. 5 pontos atrás do Internacional, que jogou com uma meninada dentro de leite no Campeonato Gaúcho. Boa parte. Tu não pode fazer isso. Alguém tem que dizer isso pra ele. Parabéns pro Inter, tá? Parabéns pro Inter. Jogou com a molecada. Parabéns pro Internacional, é isso aí mesmo. Começo de trabalho, tá meio em ritmo de pré-temporada. Ok, mesmo assim ele tinha a obrigação de terminar colado com o Inter ali. Diferença de 3 pontos, talvez. O Grenal, ele terminou 5 pontos. Mano, os caras tão reclamando. Puta.
Já tô reclamando porque ficou 5 pontos atrás do Internacional na fase de grupos do Gauchão. O pessoal do Sul é incrível, velho. Esse amor deles pelo Gauchão, velho. Nossa. Se aí, eu vou me remeter ao começo do programa. Ao Grêmio 1, Juventude 1. Ah, mas o Grêmio tomou um gol no minuto 99. Ele falou isso na coletiva. Gente, o Juventude foi melhor que o Grêmio. E não há nenhuma questão clubística, que eu já vi o Internacional ganhar jogos jogando pior, já vi perder jogando melhor. Acontece, é do futebol. Eu não acho que o Juventude tenha dado um amasso no Grêmio. Não foi isso. Mas era um time mais lógico, mais racional, mais equilibrado. O Grêmio teve o começo da partida como força superior e os 10, 15 minutos finais acabou tomando um gol. O Grêmio falhou, na minha opinião, mas o sistema defensivo do Grêmio como um todo falhou. O Grêmio, no seu meio campo, sucumbiu para o Juventude. Ele foi dominado em boa parte do primeiro e do segundo tempo. Esse é um ponto de atenção, eu acho. É aldeia, meus amigos. É aldeia.